Olá, pessoal. Próprio exercício ali no final da matéria, que a gente já está encerrando aqui para a P1, para a primeira prova, próprio texto ali do livro, no final da matéria para a P1, citou os exercícios 17 e 18. Vamos dar uma olhada neles. O 17 é um exercício bem teórico, não é o tipo de exercício que eu vou pedir na prova, mas a gente vai dar uma lida e entender ele mesmo assim. E o 18, ele é bem carinha de prova, e eu vou resolver com vocês na lousa, bem tranquilo. Mas vamos começando a ler pelo 17. 17A. Dado uma matriz A de ordem M por N, vou até colocar aqui na lousa uma que a gente viu na aula de hoje. Tá aqui, ó. Uma que a gente viu na aula de hoje. Tá aqui, uma matriz M por N. No caso, seria 4 por 3. Dado uma matriz A de ordem M por N, você poderia considerar as M' como vetores do Rn. Essa é uma ideia fundamental em álgebra linear. Uma matriz M por N sempre pode ser vista como M de Maria vetores, todos eles dentro do Rn de nariz. Uma matriz 4 por 3 são 4 vetores dentro do R3. Uma matriz 4 por 3 são 4 vetores do R3. É essa ideia que ele está falando aqui, tá? Dado uma matriz A de ordem M por N, você pode considerar as M' como vetores do Rn e o subespaço V de Rn gerado por esses M vetores. Tá certo? Quer dizer, você pode considerar junto com a matriz o subespaço gerado por eles. No nosso caso aqui desse exercício, quem era o subespaço gerado? Era justamente esse V mais W aqui. Tá certo? Bom, da mesma forma para a matriz B, linha reduzida à forma escada de A, a gente conhece esse livro já, a gente sabe que quando ele coloca essa linha reduzida à forma escada, ele está falando simplesmente da matriz escalonada. Então ele está imaginando que você tem uma matriz A e você foi escalonando ela até o final e virou a matriz B. Então a matriz B seria o próximo passo que eu iria fazer aqui. A matriz B que ele está falando seria essa aqui, né? Se eu fizesse aqui mais um passo, que ficaria assim, ficaria o 000 continua aqui, né? Pá, e aqui ficaria 0, 0, 1, aqui ficaria 0, 1, 0, aqui ficaria 1, 0, 0. Essa seria a B que ele está falando, tá certo? Bom, então, da mesma forma para a matriz B, linha reduzida à forma escada de A, podemos considerar o subespaço W gerado pelos M vetores, dados por suas linhas não nulas, né, no caso. Seria esses 3 vetores aqui. Mas aí entra aquilo que eu falei para vocês aqui na matéria, quando eu estava explicando essa parte. O escalonamento, aquelas operações elementares, elas não mudam o espaço gerado. Então, o espaço que estava sendo gerado aqui pelos primeiros vetores que você escreveu, conforme você foi escalonando, foi mudando os vetores, mas o espaço gerado é o mesmo, né? Então, observando que cada linha de B é obtida por combinação linear das linhas de A e vice-versa, basta reverter, quer dizer, você pode passar o filme daqui para cá também, vai aplicando as operações elementares, sai dessa aqui, volta para essa, quer dizer, elas estão todas ligadas só por operações elementares. Então, o que acontece? Justifique que V é igual a W, o espaço gerado por V é igual ao espaço gerado por W. Bom, não precisa fazer o exercício, só a gente conversando aqui já basta. O que é o espaço gerado? Só você lembrar o que é espaço gerado. Espaço gerado é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores que estão dentro do colchete. Como nesse processo de escalonamento você só fez combinação lineares entre eles, você não mudou o que vai gerar. Porque o que vai gerar já tem todas as combinações lineares. Então você está só trocando, você tinha 2 vetores aqui, apaga esse, pega outro aqui. Apaga esse, pega outro para cá. Então o plano que você estava gerando com esses 2 aqui, continua sendo o mesmo plano que você está gerando com esses 2 para cá. Essa que é a ideia, tá? Mas é só você pegar a ideia, não precisa escrever uma demonstração nem nada. Tá? E reparar que o exercício 17A está falando dessa ideia. B. Mostre ainda que os vetores dados pelas linhas não nulas da matriz escalonada são LI. Bom,
dá um certo trabalho, talvez, ter que mostrar isso aí, eu não sei, eu não parei para fazer essa demonstração. Mas pode tomar esse fato, tá? Mesmo que você não saiba demonstrar, é fato. Quando você termina de escalonar, o que sobra é LI, tá certo? É LI. Então, se você fizer uma combinação linear aqui igualar vetor nulo, a única chance vai ser todos os coeficientes serem iguais a zero. Talvez esse seja o caminho para fazer uma demonstração, né? Mas aí tem que lembrar de como que é uma matriz na porque às vezes ela não é assim bonitinha que nem essa, né? Às vezes poderia ter, por exemplo, esse vetor e direto o outro vetor aqui embaixo, né? Sem ter esse do meio. Esse do meio zerava também, vamos supor, né? Mas enfim, independente de se preocupar com a demonstração, saiba que quando você termina o escalonamento da matriz, o espaço que você está gerando com a matriz escalonada é o mesmo da matriz original, e as linhas não nulas que sobraram formam um conjunto LI. Então, sempre que você termina um escalonamento de uma matriz, pensando a matriz como o empilhamento lá dos vetores, você empilhou os vetores lá na matriz e escalonou. A hora que você chega no final, o que você tem é uma base do espaço gerado pelos vetores do começo. Porque o espaço gerado pelos vetores do começo é mantido. O escalonamento não altera ele. Só que quando você chega no final do escalonamento, o que sobrou de linha não nula é LI. Está gerando a mesma coisa. Ué, gera e LI é a definição de base. Então, quer dizer, esse exercício 17 é para chamar atenção para a gente de um escalonamento, de um procedimento para obtenção de base, de subespaço gerado. O cara te joga vários vetores dentro de um colchete, que estão gerando um subespaço, você empilha eles numa matriz e escalona. Aquilo que sobrar não nulo é a base daquele subespaço gerado do começo do exercício. Muito tranquilo, muito fácil. Tá certo? Bom, de quebra já te dá a dimensão também. Porque a dimensão é só você contar quantas linhas não nulas tem. É a dimensão daquele subespaço gerado do enunciado. Podia ter 8 vetores lá. Não dava para você garantir. Seja o subespaço W gerado, aí o cara coloca 8 vetores. Cada um de 5 coordenadas. Bom, com certeza é LD aí, né? Mas porque são 8, que é maior do que 5. Mas será que é 8 assim, tem só 3 ali que estão supérfluos? Ou será que tem 4 supérfluos e, na verdade, a dimensão é 4? Apesar de estar dentro do R5. Pode ser. Aí como é que você decide isso aí? Você faz esse escalonamento. É isso que é o exercício 17. Agora, o exercício 18, aí já é para fazer continha, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Mas ele vai mexer com todas essas ideias que a gente veio discutindo nessa aula. Tá certo? Então vamos colocar aqui. Exercício 18. Exercício 18, deixa eu colocar aqui. 18, CAP 4. CAP 4. E você viu que ele tem vários itens, mas ele tem 3 itens. Mas antes dos itens, ele já coloca assim: ó, considere o subespaço de R4 gerado por esses 4 vetores. Então vamos escrever assim: você tem um W que está contido no R4, e esse W ele é um subespaço vetorial, gerado por quem? Vou escrever aqui embaixo. W é gerado por, primeiro vetor, 1 menos 1, 0, 0. 1 menos 1, 0, 0. Segundo vetor, 0, 0, 1, 1. Terceiro vetor, menos 2, 2, 1, 1. Menos 2, 2, 1, 1. Último vetor, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Você vai falar, professor, mas aí dimensão é 4, é o próprio R4? A gente não sabe a princípio. Você sabe que é um subespaço do R4 que está sendo gerado por 4 vetores. Está aqui.
Aí você tem que analisar isso aqui para ver o seguinte, será que já é uma base, isso aí, quer dizer, será que esses 4 vetores são ali? Aí o W é o próprio R4, a dimensão dele é 4, acabou. Mas e se tiver algum vetor supérfluo aí? E se tiver cara ali no meio que é combinação linear dos outros? Vamos ver a pergunta que ele vai fazer aqui. Item A. Ele faz uma primeira pergunta que é o seguinte: o vetor 2 menos 3, 2, 2 pertence a esse subespaço gerado? Essa é uma boa pergunta. Então, como que você faz para saber se um vetor está... o jeito básico, imediato, de você saber se um vetor pertence a um subespaço gerado. Não é você ver se ele é um dos 4. Você, né? Se eu vou ver se ele é um desses 4 aqui. Isso aqui não é uma chavinha de conjunto, isso aqui é um colchete. Então, ele pertencer ao subespaço gerado, você tem que ver se ele é combinação linear daqueles vetores. Então, o item A eu resolveria assim. Item A. Item A. Vetor, qual que foi o vetor mesmo que ele falou? 2 menos 3, 2, 2. 2 menos 3, 2 e 2. Será que ele pertence a W? Ou seja, será que ele é um alfa vezes o primeiro vetor, 1 menos 1, 0, 0, mais um beta vezes o segundo vetor, 0, 0, 1, 1, mais um gama vezes o terceiro vetor, menos 2, 2, 1, 1, mais um delta vezes o último vetor, 1, 0, 0, 0. Então, a gente tem que fazer as contas. Vamos fazer aqui vamos multiplicar aqui. Vai ficar alfa menos alfa, 0, 0. Alfa menos alfa, 0, 0. Vai ficar 0, 0 beta, beta. 0, 0 beta, beta. Mais menos 2 gama, 2 gama, gama, gama. Menos 2 gama, 2 gama, gama e gama. E aqui o último, delta 000, mais delta 000. Na hora que você somar tudo, você vai ficar com alfa mais 0, menos 2 gama mais delta. Alfa menos 2 gama mais delta. Vírgula, aí menos alfa mais 0 mais 2 gama, menos alfa mais 2 gama, menos alfa mais 0 mais 2 gama mais 0. Terceira coordenada, 0 mais beta mais gama mais 0, beta mais gama. Tem que prestar atenção aqui para não errar. 0 mais beta mais gama, beta mais gama. Beta mais gama. Bom, então você pode tirar não 4, mas 3 equações, né? Porque eu estou vendo que as duas últimas equações vão ser iguais. 2 igual a B mais gama, 2 igual a beta mais gama, 2 igual a beta mais gama. As duas últimas equações, na verdade, é uma equação só, né? Mas as equações, na verdade, são essas aqui, né? Você ficou com... Vamos fazer um sisteminha azul aqui. Você ficou com 2 igual a isso aqui, alfa menos 2 gama mais delta igual a 2. Você ficou com menos 3 igual a isso aqui, então menos alfa mais 2 gama menos alfa mais 2 gama igual a menos 3. E você ficou com beta mais gama igual a 2. Beta mais gama igual a 2. E aí? Você tem que... Bom, se você tá, a pergunta era: o vetor 2 menos 3, 2, 2 pertence a isso aqui? E justificar. Quer dizer, ele colocou esse justifica, você só não falar assim, sim, pertence. Para chutar e tentar acertar o exercício. Não, não pertence. Chute. Então, o que eu estou fazendo aqui já é justificativa para a gente realmente saber se esse vetor pertence ou não a esse subespaço W gerado por aqueles 4 vetores. Então, o que a gente tem que chegar aqui? A gente tem que chegar num valor de alfa, beta, gama e delta, caso eles existam. Se eles não existirem, esses valores que gerem esse vetor, então o vetor não está no subespaço gerado. Mas se você conseguir chegar num alfa, beta, gama, delta, então ele está. É gerado e você tem ali os coeficientes. Será que a gente vai conseguir? Bom,
Aí a gente tem que olhar para esse sistema aqui e tentar fazer alguma coisa. Tem uma coisa, nessa configuração dessas equações, poderia resolver por escalonamento, por exemplo. Tá? Mas, às vezes, você vê alguma coisa que já simplifica o caminho. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui um negócio estranho. Olha só. Se você somar essas duas equações, o que acontece? Alfa corta com menos alfa, menos 2 gama corta com mais 2 gama, sobra apenas um delta do lado de cá. Né? Deixa eu botar em verde aqui. Se a gente somar essas duas equações, se a gente somar, o resultado vai dar 0, alfa corta com menos alfa, menos 2 gama corta com mais 2 gama, delta, igual, quanto que é 2 mais menos 3? Menos 1. Então a gente descobriu um valor de delta. Delta é menos 1. Ok? Bom, mas e daí? Bom, substituindo menos 1 aqui, você passa o menos 1 para cá, mais 1, ele vira 3. Essas duas equações viraram a mesma equação, que é uma equação que coloca o alfa em termos de gama. E outra coloca o beta em termos de gama. Então, você vai ficar, a partir dessa informação aqui, essas duas equações viram apenas essa equação aqui, ou a equação de cima, tanto faz, vou pegar de cima, alfa menos 2 gama, passo menos 1 para lá, igual a 3. Então, alfa menos 2 gama igual a 3, então alfa igual a 3 mais 2 gama. E o beta? Beta está mais fácil de isolar aqui, 3 mais 2 gama. E o beta? O beta é igual 2 menos gama. Então agora eu vou fazer que nem o livro, vou pegar gama igual a 0. Tome gama igual a 0. Ainda bem que a gente discutiu aquele exemplo antes, vocês já estão sabendo aqui o que eu estou fazendo. Se eu tomar gama igual a 0, alfa igual a 3, beta igual a 2, gama é livre, gama igual a gama, gama igual a gama. E o delta? Delta é menos 1. Professor, mas com isso aí, eu tomei gama igual a 0, então gama, desculpa, gama igual a gama, sim, como eu peguei gama igual a 0, então gama vai ser 0. E o delta? Delta vai ser menos 1. Vamos ver se dá certo, se gera esse vetor aqui. Se gera, acabou o exercício, ele pertence e está justificado. Tá certo? Vamos ver a combinação linear. Alfa igual a 3, então vai ficar 3 vezes 1 menos 1, 0, 0. 3 vezes 1 menos 1, 0, 0. Mais beta igual a 2. 2 vezes 0, 0, 1, 1. 2 vezes 0, 0, 1, 1. Gama igual a 0, então esse aqui do meio zerou. Esse aqui sumiu. E delta igual a menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes 1, 0, 0, 0. Se fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar igual. Multiplicou aqui por 3, ficou 3 menos 3, 0, 0. Multiplicou por 2, ficou 0, 0, 2, 2. Multiplicou por menos 1, ficou menos 1, 0, 0, 0. 3 mais 0, menos 1, 2. Menos 3 mais 0, menos 3. 0 mais 2 mais 0, 2. 0 mais 2 mais 0, 2. 2 menos 3, 2, 2. 2 menos 3, 2, 2. Então, portanto, ele pertence sim ao W gerado por V1, V2, V3 e V4. A resposta é sim, pertence. E está justificado já. Tá certo? Vamos perguntar para a turma se tem alguém prestando atenção aí. Vocês entenderam esse item A do exercício? Alguém prestou aqui, atenção? Professor. Eu estou prestando atenção. E você entendeu esse item? A Camila entendeu. José Vitor, Camila Budic. Aí tem um pessoal. Eu tenho que dar uma praticada. Se eu der uma praticada, eu entendo. Se der uma praticada, aí já vem o entendimento. Então, olha só, você entendeu, beleza. Item B. Exiba uma base
qual é a dimensão. Então, aqui no caso de exibir a base, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer... O que vocês me sugerem? O cara jogou 4 vetores aqui dentro do colchete. Pá! Ele quer que eu extraia uma base disso aqui. Qual seria o procedimento padrão que eu devo adotar? Alguém fala para mim, alguém que prestou atenção nessa aula de hoje, minimamente. Nada, ninguém. Tem que tirar algum vetor, professor? O cara Anular jogou algum 4 vetores ali dentro do colchete, José Vitor. Do subespaço gerado. A gente trabalhou isso na aula de hoje, logo no começo. Como que eu extraí? Procurar uma combinação linear. Não, qual foi o procedimento que eu fiz ali para extrair uma base? Que técnica que eu usei? Eu acabei de comentar agora aqui com vocês, até comentando isso. Como é que é, Camila? Você coloca eles em matriz e faz o escalonamento deles. Escalonamento. Que nem aquele Instagram do Cabi lá, vocês seguem aquele Cabi no Instagram? Eu adoro aquele cara. Aquele italiano. É assim que é um que faz sempre assim. Vocês já viram já o Instagram daquele cara? Putz, não. É muito Cabi, eu não sei se tem alguém aqui que segue o Cabi. Ele é um cara tipo um negão africano, eu não sei. Ele é italiano. É o Kabilane? Ele é italiano, mas é KH... Kabilane. K-H-A-B-Y-L-A-N-E. Ah, o sobrenome dele é Lame, né? Kabilane. Ah, então você segue ele. Sigo, ele faz os videozinhos dele corrigindo um tutorial errado, né? O videozinho dele é sempre assim, começa uma pessoa tentando fazer uma coisa do jeito complicado. Aí, por exemplo, o primeiro que eu vi dele, eu ri muito, era uma pessoa tentando abrir aquela caixa de leite, assim, e derramando leite, fazendo várias dobraduras para cortar o bico da caixa de leite. Aí, o começo do vídeo é isso. Não aparece ele, aparece só a pessoa se acabando ali para tentar abrir a caixa de leite. Aí, corta, aparece ele com uma caixa de leite na frente dele. Ele pega a caixinha, só puxa o bico, pega a tesoura, corta, pega a caixa de leite, coloca o leite no copo, bebe. Tipo, é só cortar a porra da caixa de leite. Mas eu morri de rir de ficar vendo aquilo ali. Aí eu vi, tem vários dele, assim, né? Vários. Às vezes, outro dia eu vi um vídeo dele, assim, que tava uma competição daquela de UFC e a mulher tentando colocar a medalha no cara e não conseguia encaixar a medalha na cabeça do cara. Meia hora, aí o cara ficou puto, pegou a medalha da mão dela e colocou a medalha. Aí aparecia ele com uma medalha e chamaram um campeão olímpico italiano lá, não sei, é um cara que ganhou uma medalha, pelo que eu entendi. E ele pega a medalha assim e simplesmente faz assim. Tipo, abre a desgraça da medalha, não fica tentando colocar na cabeça do cara sem abrir. Tá vendo? Consegui colocar a medalha no cara. É tipo assim, sempre tem uma pessoa tentando fazer uma coisa do jeito errado, complicado, e ele pega e descomplica o negócio. É como se fosse um descomplica, né? Mas é muito engraçado, assim, tem umas cenas muito legais. E é mudo. Pensando em termos de cinema, é cinema mudo aquilo lá. Não tem fala dele. É só a situação visual e ele resolve a situação visualmente, sem falar. Então é como se fosse uma técnica da época do cinema mudo. É muito bem feito o negócio. É muito jóia. Então, vamos usar a técnica Kabilane aqui para fazer o exercício. Quer dizer, o cara te jogou um monte de vetor dentro de um colchete, subespaço gerado, que nem esse que está aqui no exercício, e quer que você simplesmente ache uma base, aí a pessoa lá se descabelando, tentando fazer de vários jeitos, aí você chega lá o Kabilane, faz uma matriz, que nem falou a Camila agora, faz uma matriz, empilha os vetores, escalonamento, pum. Acabou, achou a base. Então, o que a gente... Só que tem só um problema aqui, acabou a lousa aqui, né? Não tem espaço para... talvez dê para fazer aqui. Talvez dê para fazer aqui. Então, olha só. Deixa eu tentar aproveitar esse espaço aqui. Quer dizer, a pergunta, voltando ali para o item B. Voltando ali para o item B. Voltando ali para o item B. Ele diz o seguinte, o vetor... O item A já foi. B, exiba uma base. Exiba uma base. E qual é a dimensão? Bom, se a gente achar a base, a pergunta de dimensão é óbvia. É só você contar quantos vetores ficou na base. Já é a dimensão. Mas e para achar a tal base? Pega os vetores e empilha.
Então, vamos lá. Matriz 1 menos 1, 0, 0. Desculpa. 1 menos 1, 0, 0. Depois, segundo vetor. 0, 0, 1, 1. Terceiro vetor. Menos 2, 2, 1, 1. Menos 2, 2, 1, 1. 1, 0, 0, 0. Então, veja, primeira coisa que eu noto aqui, já está legal esse primeiro vetor, ele começou com o número 1, 1 menos 1, 0, 0. Aí, esse segundo vetor também não precisa fazer nada, já vou manter. Aí aqui tenho que multiplicar mentalmente por 2 e somar, para zerar esse. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Ficou igual, vai zerar aqui. Vai zerar uma linha. Agora, para zerar esse 1 aqui, multiplica por menos 1 e soma. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou trocar de posição a segunda com a quarta linha. Que eu já vi que vai ficar legal. Segunda com a quarta linha. Opa, nego me ligando agora, não. Agora não. Então, olha lá, 0. Aqui. Não. 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 0. Aí, inverti a segunda com a quarta linha. Então, essa quarta linha vai vir aqui para segundo. 0, 1, que ela já está perfeita aqui, ó. Beleza. E essa aqui foi para o fim. Só que essa que foi para o fim, ela é igual a que está em cima. Então, na verdade, eu vou copiar aqui só para ficar mais didático para os alunos passo a passo, mas já poderia zerar direto aqui, porque essa aqui, ó, você multiplicou essa aqui mentalmente por menos 1 e somou, você fica com, vamos escrever aqui embaixo, você fica com 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, e 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, e zerada a última linha. A última linha virou uma linha nula. Ela vai ficar aqui 0, 0, 0 e 0. Dá para continuar ainda esse escalonamento? Dá para fazer mais um passo onde você soma a segunda com a primeira, para zerar esse cara aqui. Porque lembra que o escalonamento, primeiro os elementos não nulos, 4 itens, né? Para estar escalonado. Tudo 1 no primeiro elemento não nulo. Na mesma coluna que esses 1s, o resto tem que ser 0. Então tem que zerar esse aqui. Os 1s tem que estar cada vez mais para a direita. E as linhas não nulas, as linhas nulas para baixo das não nulas. Então, falta apenas zerar esse menos 1 para terminar o escalonamento. Ele vai ficar assim, ó. Vou até colocar em amarelo aqui para chamar a atenção. Somei essa segunda linha com a primeira, então ficou 1, 0, 1, 0, 0, 0. Essa aqui já está perfeita, 0, 1, 0, 0. E essa aqui, 0, 0, 1, 1. E a última linha é uma linha nula, que já não serve para mais nada. Então, o que a gente conclui? Que o espaço W gerado pelos 4 vetores do enunciado, na verdade, ele é gerado apenas por esses 3 aqui. Esses 3 vetores aqui geram W e são LI. O que resta no final do escalonamento é sempre LI. Lembra do exercício 17b? Era um W. E mais do que isso, são base de W, porque são LI. Tá? Então, qual que é a dimensão de W? Dimensão de W é igual a 3. Então, a última pergunta já fica respondida também, porque a última pergunta é
esse W gerado pelos 4 vetores, ele pode ser o R4? Por quê? Turma, se acabei de provar que a base dele tem 3 vetores e, portanto, a dimensão dele é 3, ele pode ser o R4? Sim ou não? Não acredito que ninguém vai falar nada. Resposta, José Vitor. Não. Justifique sua resposta. Porque só tem o 3 que é LD, né? O V3 que é LD, o V1, o V2 e o V4 é LI. A dimensão é 3. A dimensão do R4 é quanto? É 4. A dimensão do espaço que acabamos de obter é 3. Portanto, é só uma linha, não precisa falar tudo isso. A dimensão do espaço é 3. Do W é igual a 3. Dimensão de R4 é igual a 4. Portanto, W é diferente de R4. Não tem como duas coisas serem iguais e a dimensão delas é diferente. Um espaço de dimensão 3 nunca vai ser igual a um espaço de dimensão 4, certo? Sim ou não? Tudo bem? Não vou nem escrever na lousa, porque isso aqui é imediato, né? O espaço gerado é igual a R4? Resposta, não. Por quê? Porque a dimensão do R4 é 4 e a dimensão do espaço gerado é 3 e 4 é diferente de 3. Vocês entenderam essa minha explicação, sim ou não? Assim, professor. Tá legal, Mas é que valeu. normalmente álgebra e vetores, eles pedem uma coisinha fácil, assim, que dá uma